Apresentado em 1992 na Câmara dos Deputados pelo deputado federal Giovanni Queiroz e aprovado este ano no Congresso Nacional, apensado ao projeto do Senado. O decreto legislativo que autoriza a realização de consulta popular para a criação do Estado do Carajás a partir da emancipação do Estado do Pará é o maior projeto de desenvolvimento da Amazônia ao lado da criação do Estado do Tapajós. O plebiscito foi autorizado e o TSE convocou eleições para o dia 11 de dezembro de 2011. O novo Estado será o primeiro passo para uma nova ordem econômica e social na Amazônia. O custo da máquina é investimento necessário e inevitável para gerar riquezas, oportunidades e cidadania para uma das regiões de maior potencial de crescimento do norte do país. O futuro Estado do Carajás já nasce grande, afirma o deputado Giovanni Queiroz, que comprova o fato ao analisar o desenvolvimento experimentado depois da divisão do Mato Grosso e Goiás e criação de Mato Grosso do Sul e do Tocantins. Sob o ponto de vista econômico, o Pará, Estado-mãe, sairá ganhando com a emancipação de Carajás. Terá condições efetivas de governança sobre uma região menor. Os problemas sociais serão reduzidos, o Estado será desonerado de custeio e investimento e ainda herdará a parte da economia mais organizada. O setor mineral, do agronegócio, da indústria siderúrgica e da hidroeletricidade tornam o Estado do Carajás viável economicamente, garantindo sua independência financeira. Os governos federal e estadual não precisam desembolsar um centavo para custear a nova máquina. A ausência dos governos em região com tal dimensão territorial colaborou para o aumento da violência e para a estagnação econômica e social da região. Com o governo mais próximo da população, as demandas sociais, ambientais e econômicas ganham nova dinâmica, resultando na aplicação correta dos recursos públicos em políticas que atendam às reais necessidades da população. Finalmente, a aproximação do poder público com o cidadão levará segurança jurídica para a região e, consequentemente, atrairá novos investimentos. O poder público vai mediar e resolver os conflitos, abrindo espaço para uma nova ordem. O Estado do Carajás é bom para o Pará, bom para a Amazônia e para o Brasil. Quando aqui cheguei, um sonhador e ainda mais jovem, pensando que nós poderíamos integrar a Amazônia efetivamente ao Brasil. E iniciava aqui um sonho, a defesa de um sonho, que não era um sonho sonhado apenas por mim, mas por milhares de brasileiros que migraram para a região sul-sudeste do Pará. Lá nós somos 1.400.000 habitantes, migrantes de todo o Brasil. Temos 340.000 homens paraenses. Temos 328.000 homens e mulheres maranhenses. 154.000 mineiros, entre os quais eu incluo. Paranaenses, 64.000. Goianos, 58.000. Está nessa cartilha. Capixabas, pernambucanos, homens de todo o Brasil, que para ali foram em busca de um espaço para melhor construir sua vida. Nós gostamos do Estado do Pará. Nós gostamos do povo do Pará que nos recebeu, nós migrantes de todo o Brasil, nos receberam de braços abertos. Mas chega um momento que o Brasil precisa que a Amazônia avance num projeto planejado de desenvolvimento. E esse projeto planejado de desenvolvimento não pode ficar a cargo de apenas um gestor, para governar um estado de 1.252.000 quilômetros quadrados. Eu disse 1.252.000 quilômetros quadrados. 60 vezes maior que o estado de Sergipe. 40 vezes maior, deputado Caiado, que o estado de Alagoas. Numa dimensão territorial que não tem bom governante. Não tem homem de boa vontade que dê conta de bem administrar um estado com essa dimensão.
O estado do Pará vai ficar com 249 mil quilômetros quadrados do tamanho do estado de São Paulo. Se é tamanho, o estado do Pará deveria já pensar em ser no mínimo o segundo na hierarquia das rendas nacionais deste país. Mas a renda não se dá pelo tamanho do estado, porque senão não seria o estado do Pará ter 900 bilhões de PIB, enquanto o estado do Pará tem apenas 39 bilhões. Seria o estado do Pará, seria o inverso exatamente. Nós, deputado Vanden Kock, deputado Zequinha Marinho, deputada Bel Mesquita, deputado Asdrubal Bentes, nós 4, 5 deputados daquela região sul e sudeste do Pará, somos solidários a todo o estado do Pará, mas nós queremos que o nosso povo vá à urna para dizer sim ou não, que o povo do Pará se manifeste, porque assim é o princípio constitucional. Não somos nós quem vamos decidir aqui e agora pela criação ou não do estado do Carajás. Será a população do estado do Pará através do plebiscito, a eles delegados por esta casa por princípio constitucional. Senhor presidente, senhores deputados, deputados de outros estados que não são deputados às vezes do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, que não são deputados de Goiás e Tocantins, porque ali há unanimidade, pelo testemunho, senhor presidente, do desenvolvimento que tivemos, que pudemos presenciar do estado irmão vizinho, que é o estado do Tocantins. Eu às vezes digo que às vezes quero a criação do estado do Carajás, porque eu tenho ciúme e inveja do Tocantins, porque no Tocantins tem 4 faculdades de medicina, senhor presidente. Era o estado mais pobre dessa nação, era o corredor da miséria goiana. Tem 4 faculdades de medicina. Nós, do outro lado, com 1.400.000 habitantes, maior, portanto, que o Tocantins, não temos nenhuma faculdade de medicina. Tem 4 de engenharia no Tocantins, não tem nenhuma no Pará, no Carajás. Todas as estradas interligam os municípios do Tocantins, estão interligados por asfalto. Mais da metade dos nossos municípios não tem asfalto, deputado Ronaldo Caiado. Nós queremos o desenvolvimento do estado como um todo, e por isso nós queremos um governante próximo das necessidades do nosso povo, para o bem do Pará, para o bem da Amazônia. É esse o nosso sonho, é o sonho do nosso povo, deputada Bel Mesquita. Vossa Excelência, que paulista é, que lá reside há tantos anos e para lá foi acompanhando o seu marido, sabe dar o testemunho disso aqui e agora. Nós queremos continuar a sonhar e sonhar grande. E tenho certeza que este será também o desenvolvimento que se dará para o Estado-mãe. O Estado do Pará-mãe sofrerá um processo de desenvolvimento, senhor presidente, formidável. E encerro dizendo, senhor presidente, o Estado-mãe tem 85% das indústrias do Estado do Pará. Nós do Carajás temos minério, mas lá tem a indústria. Tem Albrasa no norte, tem Caulim, tem bauxita, né? Tem os melhores hospitais do mundo, tem 8 universidades, tem um aeroporto internacional, tem portos e aeroportos. Encerro agradecendo a todos os partidos que encaminharam o voto favorável e que estão votando a favor de que o povo venha, através do plebiscito, se manifestar. Olá, boa noite. Começa agora mais um Frente a Frente, direto de Brasília. O programa para você pensar o Brasil e o mundo aqui na Rede Vida de televisão. Em discussão a criação ou não dos estados de Tapajós e Carajás, cujos plebiscitos já foram aprovados ontem pelo Senado Federal. Vou começar com Giovane Queiroz, que defende a criação dos estados de Carajás, principalmente Tapajós. Deputado, eu gostaria que você explicasse por que o Brasil precisa de mais 2 estados, principalmente lá na região norte. A Constituinte de 88 já se preocupou com essa matéria. Os constituintes de então, nas disposições transitórias, colocaram a constituição de um grupo de parlamentares e do Executivo, do Legislativo e Executivo, que viessem a fazer um estudo da geopolítica nacional. E com observância principalmente para a Amazônia, com o objetivo exatamente de fazer essa revisão geopolítica. Essa comissão foi constituída, mas não teve um resultado efetivo, não é? Mas depois disso a gente pôde observar o crescimento extraordinário do Tocantins, que foi criado com essa Constituinte de 88,
e do Mato Grosso, que foi criado ainda 12 anos antes, não é? Em 77. E o crescimento desses dois estados nos animaram, nós todos daquela região da Amazônia, de que pudéssemos, criando o estado do Carajás e do Tapajós, pudéssemos experimentar de igual forma este crescimento extraordinário, né, experimentado por essas regiões, principalmente aqui pelo Tocantins, que está mais próximo, que era o corredor da miséria goiana. E, a partir da sua instalação, pôde, nesses 20 anos, sofrer uma transformação efetiva, incorporando milhares de brasileiros ao processo produtivo, a uma qualidade de vida melhor, e isso nos estimula cada vez mais naquela região. O estado do Pará tem 1.248.000 km². É um estado, eu costumo dizer, que independe do bom governador. Por melhor que seja, ele não consegue estender a mão do estado em todos os pontos, né, que distam, às vezes, a 2.000 km de distância da capital. Né? Ou 1.200 quilômetros mais ao sul do Pará, né, na nossa região do Carajás. Enfim, dividir o Pará é descentralizar a gestão. Não é bem dividir, é multiplicar. Onde tem um gestor, nós vamos ter 3. Eu costumo dizer isso para o deputado Zenaldo, que é meu amigo, companheiro, um excepcional parlamentar, e que nós temos muito a contribuir com a Amazônia. É uma forma também de integração daquela região ao contexto nacional. O Pará é um estado rico, não é, com potencial extraordinário, precisa de descentralização, a exemplo do que ocorreu pelo mundo afora, em todos os países do mundo, não é? que tiveram a descentralização. Houve um favorecimento na distribuição mais equânime da riqueza nacional e também, mais ou menos, houve uma distribuição mais uniforme da riqueza. Essa distribuição nacional, ela é injusta, não é? A pobreza do Nordeste e do Norte, não é, implica numa diferença regional muito grande, e a Constituição já prevê. Diminuir as diferenças regionais é princípio constitucional. E este é um instrumento que diminui essas diferenças, com certeza. Nós precisamos nos unir para buscar melhor distribuição da renda, principalmente nacional, para aplicar no Pará. E aí eu concordo com ele. A desoneração das exportações levou o Pará a ser um dos maiores credores, né, da exportação nacional. Se fôssemos 9 senadores naquela região, você calcula como isso não poderia ajudar? O Tocantins, bem ele disse, era a parte pobre e miserável de Goiás. E sofreu esse processo de desenvolvimento extraordinário, com apenas 500 milhões de repasse do governo federal, foi repassado 100 milhões a cada ano, depois de 5 anos de instalado no estado do Tocantins. Se tiver alguma dívida para nós do Carajás, de algum investimento, de algum empréstimo, o Carajás assume, o Tapajós assume. O Tapajós não fica pobre, o Tapajós fica com 70%, 58% do território, porque, logicamente, 60% da sua área é de reserva florestal, não é? Ou de área indígena. Mas, ao mesmo tempo, o que fica já é muita coisa, porque fica quase um estado de São Paulo. Não é? De mesma forma, o Estado-mãe fica com 70% da população, mas fica com 75% do ICMS arrecadado, com 80% das indústrias, com as universidades, hospital de primeiro mundo, com o aeroporto e porto de porte internacional. Ou seja, o Estado-mãe fica mais forte. A infraestrutura rodoviária está toda praticamente no Estado-mãe, 70% a 80% da estrutura. Da estrutura de atendimento à saúde, à educação, ao saneamento, do saneamento básico, à água encanada e assim por diante. Então eu entendo que este é o momento de transformarmos o Pará como um todo. Giovanni, o PIB do Tocantins cresceu 2,8 vezes mais, somado ao de Goiás, do que a média nacional. O Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de igual forma, 2,8 vezes mais que a média nacional, mais que o Paraná, 3 vezes mais que o Paraná. Então o crescimento econômico do PIB, Produto Interno Bruto. Quer outros dados? Nós dividimos do PIB do Pará com o Tocantins. O Carajás divide com o Tocantins. É o Araguaia que nos divide e nos une. Olha só, do lado direito tem 5 faculdades de medicina no Tocantins, 5, e de boa qualidade. Do nosso lado não tem nenhuma. Nós temos uma população maior, uma área territorial maior em Marabá, a faculdade de medicina. Mas vai ser agora. O Tocantins já tem 5, que nem o Pará tem. Tem 13 de enfermagem, nós temos 1 em Tucuruí. Nós temos 8 de engenharia, 3 de engenharia elétrica, 5 de engenharia civil. E assim você vai por todos os cursos. 40
42 faculdades, nós temos 3 no sul do Pará, 2 particulares, 2 a federal e a estadual com alguns cursos e uma particular. Enfim, o fato é que o ganho é extraordinário. A água encanada vai fazer inveja a todo mundo. Isso são dados oficiais do governo do Tocantins. Tem todos para lhe passar. Até para desmentir esses economistas que você tem. Não, mas Tocantins já disse que tem uma situação anômala, até para desmentir esse povo. Tocantins tem 96,92% das residências com água potável. Eu fui para o Pará com 25 anos de idade. Foi bem acolhido. Médico formado lá no Rio de Janeiro. Extremamente bem acolhido no Pará. Muito bem, um povo carinhoso. Povo melhor que o Pará não tem. Se estabeleceu, fiz pelo Pará aquilo que muitos que nasceram no Pará não fizeram, que é ir para o interior, ser médico no interior, dar aula de graça, pagar professores para ter aula para outros filhos que não os meus, não é? E participei do processo de desenvolvimento do sul do estado todo. Então eu me sinto... Uma ocupação jovem, por sinal, né? Uma ocupação bastante jovem, né? Nova, a ocupação do sul do estado. Nova. E eu, então, participei e já desse muitos municípios com os melhores IDHs do Pará e do Brasil, né? Nós temos lá vários municípios com IDH extremamente positivo. Nós precisamos de crescer muito mais. Com certeza. Então, nós precisamos de acelerar o processo. O Brasil precisa resgatar. Hoje, por exemplo, a presidente lançou aquele programa Brasil sem a miséria, né? Livre da miséria. Olha, um programa corajoso, austero, porque vai resgatar para nós todos a dignidade. Não é só para quem está lá na miséria, não. Para nós políticos, né? Como é que a gente pode, num país tão rico como esse, conviver com a miséria? E eu acho que sou honesto quando defendo o Estado dividido, multiplicado em termos de gestão, porque entendo que este é o exemplo vivo que nós temos hoje a vivenciar Mato Grosso, Tocantins e Brasília. O plenário da Câmara aprovou 2 projetos de decreto legislativo que autorizam a convocação e a realização de plebiscito para que o povo do Pará decida sobre a divisão do Estado e a criação de 2 novos estados, Tapajós e Carajás. As proposições determinam que as consultas públicas serão realizadas em 6 meses após a publicação dos decretos autorizativos. A criação de estados cria despesas e provoca a oposição de muitos parlamentares. Para debater o assunto, convidamos o deputado Giovani Queiroz, do PDT do Pará, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Giovani Queiroz, o senhor é autor da proposta, né? Uma delas. De criação do Estado. Do Estado do Carajás, eu propus em 1992 ainda, não é? Logo após a Constituinte, aqui cheguei e dei continuidade a uma proposta que, aliás, antes de mim, havia sido proposta pelo deputado Asdrubal Bentes em 1989. Em 2002, eu dei entrada nesse decreto legislativo, tramitou pelas comissões, ficou para ser votado em plenário. Foi a plenário 2 ou 3 vezes, não havendo clima para a votação da matéria, eu pedi a retirada e a matéria ficou sobre a mesa. Há 3 anos, nós demos entrada pelo Senado, que lá tramita mais rápido, através do senador Leomar Quintanilha, que é do Tocantins, tem autoridade para defender a tese da criação de Estado, uma vez do sucesso do Tocantins. E lá visitamos os senadores, conseguimos sensibilizá-los e por unanimidade votamos no Senado. Veio o projeto para a Câmara, aqui foi feito um bom debate no plenário, inclusive foi feita a votação da urgência, com votação nominal, porque quando às vezes falam, né, Chico, que foi pego de surpresa as lideranças, não foram pegas de surpresa. As lideranças acordaram em votar a matéria, não é? Quem encaminhou contra foi, na verdade, o pessoal, não é? Por razões do partido, mas todos os outros haviam acordado em votar a matéria, porque entenderam um termo que ele usou agora há pouco, já está madura a matéria. 20 anos de debate e discussão, tanto é que nas comissões por ano tramitou por unanimidade na Comissão da Amazônia e com 90% de aprovação também dos deputados da Comissão de Finanças e Tributação. Tem quantos habitantes nessa área? 1.566.000 habitantes. São 39 municípios do sul e sudeste do Pará, uma região que tem características econômicas diferentes. Qual o tamanho? 296 mil quilômetros quadrados. Quase do tamanho do Maranhão, maior que São Paulo. São Paulo tem 249 mil, não é? Dá quase 6 vezes o estado do Rio de Janeiro, do Chico Alencar, não é? E a ausência de Estado daquela região é muito grande.
A distância é um pouco impeditiva disso, não é? E o Tapajós também, de igual forma, também foi aprovado na Câmara, voltou ao Senado, deve ser votada essa semana a matéria. Estamos ouvindo os deputados Giovani Queiroz, do PDT do Pará, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre a criação de novos estados, sobre a redivisão territorial de várias regiões do país. Deputado Giovani Queiroz. Deixa eu lhe contar, uma das coisas que mais nos estimula a continuar nessa luta, o Chico, são fatos concretos. Aliás, dizem que contra fatos não tem discurso, não é? O Tocantins e o Mato Grosso do Sul experimentaram um desenvolvimento extraordinário nesse período das suas emancipações. Há 33 anos, no caso, 34 anos no caso do Mato Grosso do Sul, foi em 77, e há 22 anos no caso do Tocantins, que foi em 89, que assumiu em 88. Olha só, eu tenho aqui uns dados interessantíssimos. O estado do Tocantins tem 96% das residências com água potável. Abre a torneira, pode beber. Tinham 10 milhões de casas de residências, apenas 10 mil casas antes, em 88. Hoje tem 389 mil residências, 97% com água potável. No Pará, segundo os dados do IPEA, nós temos 44% das casas, das residências com água encanada. Eu acredito que não tem nenhuma potável. Nenhuma. Esgoto. Chico, uma vergonha. Esgoto no Pará não existe. Esgoto no Pará é quase a céu aberto, uma vergonha. Perfeito? Tocantins tem só 17% de esgoto. Mas, olha só, eu costumo dizer que naquela divisa nossa do Araguaia, que separa o sul do Pará com o Tocantins e ao mesmo tempo nos une, eu estou com inveja do Tocantins, porque eu olho para o lado direito, tem 5 faculdades de medicina no Tocantins. Tinha nenhuma antes. Tinha um cursinho de filosofia em Gurupi, e tinha um curso de formação de professores na área de geografia e história, me parece. Muito bem. Hoje tem 5 faculdades de medicina. No nosso lado não tem nenhuma, Chico. Lá tem 1.360.000 habitantes no Tocantins hoje. Nós temos 1.560.000 no Carajás. O Pará, com 150 anos, tem hoje 3 faculdades de medicina. Tem 11 de enfermagem. De enfermagem tem 11 faculdades. Medicina 5, biomedicina, medicina veterinária. Direito tem 13 de direito. Engenharia civil, Chico, tem 5. Nosso lado não tem nenhuma faculdade. Tem 5 mil quilômetros de rodovias pavimentadas estaduais, quando tinha só 100 quilômetros há 20 anos. E o Pará, que tem mais de 150 anos, tem hoje 5 mil quilômetros. Tocantins, em 20 anos, construiu isso, de rodovias pavimentadas. A qualidade de vida, o IDH melhorou barbaridade. São 42 faculdades credenciadas do Ministério da Educação hoje no Tocantins, não é? E aqui são alguns dados econômicos que mostram a independência econômica do Estado. Logicamente que o Fundo de Participação dos Estados ainda tem um peso forte nos estados, né? Sem dúvida nenhuma. Menos Sul e Sudeste, que leva 15% do Fundo de Participação dos estados, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 85%. 17,5% destes, região Norte, Nordeste 52% e o Centro-Oeste me parece que também em torno de 16%. Eu não tenho certeza do Centro-Oeste. Mas o que eu quero dizer é que isso é que nos entusiasma, porque são regiões que cresceram de forma extraordinária. O crescimento econômico do PIB do Tocantins com Goiás, quando você soma, Tarcísio, tiveram um crescimento 2,8 vezes mais que o crescimento do PIB nacional. Ah, mas o PIB nacional varia muito, então a média mas então vamos pegar Paraná e Minas Gerais, 3 vezes mais. Mato Grosso, de igual forma com Mato Grosso do Sul, somados os dois PIBs, o PIB dos dois estados. Isso mostra um crescimento econômico. Estruturante, eu já falei das rodovias e falei da água. Na área social, você veja o crescimento, a disponibilização do acesso à educação, ao conhecimento para o nosso povo. O principal argumento de quem quer dividir o Pará vem dos números. O estado tem mais de 1.200.000 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso é mais do que a soma das áreas de Portugal e da Espanha. A distância seria um fator contrário ao desenvolvimento de todo o estado. Argumento utilizado também para a criação do Tocantins. Quem não conheceu o que era
a região do estado de Tocantins, pertencente a Goiás. Era uma miséria total. Com a criação do novo estado, houve a presença mais efetiva do estado, com ações de saúde, com ações de infraestrutura, na educação, em todos os setores da atividade pública. E o estado do Tocantins hoje é invejável. Nós esperamos que haja a compreensão do Pará remanescente, porque eles também vão lucrar, como lucrou o Goiás e como lucrou o Mato Grosso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, esse é o primeiro momento que, após eleições, eu venho à tribuna dessa casa. E feliz por ter retornado a esse ambiente democrático, que vai me permitir, mais uma vez, manter essa posição de defesa dos interesses nacionais, dos interesses da região amazônica, particularmente do meu estado do Pará, e ainda, logicamente, daquela região sul e sudeste do estado, que há muito vem tentando buscar sua independência para melhor poder contribuir com o país, para mais poder contribuir com o estado do Pará. Mas este momento e essa data é extremamente importante. Estamos aqui, deputado Lira Maia, deputado Giovanni, deputado Asdrubal, deputado Vandencock, deputado Zequinha Marinho e outros deputados daquela região do Pará, do estado do Pará. Nós que somos legítimos representantes também do nosso povo, lutando para que nós possamos votar e dar ao povo do Pará a condição de poder decidir sobre a criação do estado do Carajás e do estado do Tapajós. Nós entendemos que isso é extremamente importante para o Brasil. Aliás, quando a gente fala em criação de estados, a gente observa que nós tivemos dois momentos extremamente importantes. Em 77 foi desmembrado o estado do Mato Grosso e em 88 o estado do Tocantins e Goiás. Interessante que nós vimos observar que foram duas alavancas extraordinárias que se constituiu para diminuir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento de regiões antes inóspitas, antes nada produtivas, que não geravam emprego nem renda e que se transformaram. Assim foi o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, assim foi Goiás e Tocantins, num exemplo vivo para o país, num laboratório que se constituiu para a análise de todos os brasileiros. Nós queremos o estado do Carajás para darmos uma contribuição ao efetivo desenvolvimento da nação brasileira, para que nós possamos dar uma efetiva contribuição para a ocupação do estado na Amazônia. E é isso que me traz essa tribuna, senhor presidente, estando na pauta o decreto legislativo que vai autorizar o plebiscito para que possamos ouvir a população do Pará com relação à criação dessas novas unidades, que é o estado do Carajás e o estado do Tapajós. Um abraço e muito obrigado, senhor presidente. Olá. Em dezembro, a população do Pará vai às urnas para um plebiscito. Em questão, a divisão do estado em três, com a criação dos estados do Tapajós e de Carajás. Para aprofundar esse tema, o Brasil em Debate recebe agora os deputados paraenses, Giovanni Queiroz, do PDT, favorável à divisão, e Zenaldo Coutinho, do PSDB, contrário ao desmembramento. Agradeço muito aos dois deputados por terem aceito o nosso convite. Deputado Giovanni Queiroz, começo pelo senhor. Por que essa divisão? Nós temos uma expectativa de que a Amazônia merece uma revisão geopolítica que lhe permita acelerar o seu desenvolvimento para garantir ao cidadão de lá, daquela região, uma qualidade de vida melhor. E os exemplos que o Brasil experimentou nos últimos anos, seja no Mato Grosso do Sul, o desmembraço de Mato Grosso há 33 anos, seja o desmembramento do Tocantins de Goiás há 21 anos, são dois exemplos profícuos, são dois exemplos com sucesso. São dois exemplos que estimulam o Brasil a buscar essa revisão geopolítica com criando novos estados. E eu posso lhe dizer o seguinte, nós daquela região do Pará, o Pará é um estado com a dimensão de 1.248.000 km². O braço do estado, por melhor que seja o governante, não atinge as regiões mais distantes que chegam a 1.200 km de distância.
E o estado do Pará, com essa dimensão territorial, é maior que todos os estados do Sul e praticamente do Sudeste, excluindo Minas Gerais, é maior que todos eles juntos. Então você veja essa dimensão, é quase maior que todos os estados do Nordeste. Então é impossível um bom gerenciamento para atender uma demanda de populações tão dispersas pelo estado do Pará. Por isso nós queremos essa divisão territorial. Então o Supremo decidiu que toda a população diretamente envolvida, ou seja, toda a população do estado do Pará, vai participar da votação. Perfeito. Deixa eu fazer até um degrauzinho para chegar aí. Primeiro, buscando até no argumento do deputado Zé Naldo Coutinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é verdade. Hoje é muito mais fácil, muito mais viável a criação dos estados do Carajás e Tapajós, que lá atrás, no tempo em que se criou o estado do Tocantins. O Tocantins era o corredor na miséria goiana. Não tinha nada, não é? E, no entanto, se transforma. Isso serve de estímulo. Nós temos que ser otimistas. Aliás, até me lembra que o Juscelino Kubitschek comparava o otimista do pessimista e dizia, olha, o otimista pode no caminhar errar, mas o pessimista já nasce errando. O Zé Naldo é um caboclo novo, mas está pessimista, não é? Eu sou otimista, eu quero errar caminhando para frente para uma amanhã. E o Tocantins é um grande estímulo. Hoje o Tocantins tem 5 faculdades de medicina, nem o Pará tem isso. O Pará tem 5 vezes a população do Tocantins. O Tocantins faz cirurgia cardíaca. Antes tinha 40 leitos de hospital para atender média e alta complexidade, que não chegava nunca perto de uma cirurgia cardíaca. Mas esse é um dado. O outro dado. Ele disse que nós temos hoje uma realidade diferenciada, que é a extensão territorial com áreas de reservas florestais que vão diminuindo o espaço a ser ocupado. Muito bem. Mas o desmatamento da Amazônia se dá em função da ausência de Estado, que não regulariza as terras, não orienta a ocupação, não orienta a produção, porque não dá conta. Não é que o governador seja ruim, nem a governadora anterior foi ruim. É que não dão conta. É uma estrutura que precisa de presença de Estado. Vocês, jornalistas e a imprensa como um todo, têm noticiado insistentemente a ausência de Estado quando ocorre lá um assassinato de uma freira, um assassinato de um líder sindical, de um líder ambientalista, não é? A ausência de Estado. E é verdade. Então nós precisamos criar estruturas que garantam ao cidadão que lá mora a condição de ter uma vida digna. E nós temos um potencial extraordinário no Pará como um todo. E quem mais ganha com isso é o Estado-mãe. Porque a Grande Belém... Que vira filhote, né? O Estado-mãe vai ficar com área quase do tamanho de São Paulo, então não é filhote. 17% do território. Mas do território do Pará. Mas e quantos por cento da população ficam lá? São Paulo. E quantos por cento da população ficam lá? 10% da população de São Paulo. Então fica com um território, proporcionalmente, em termos de ocupação populacional, muito forte. Então eu entendo, e mais, com o petróleo que agora em 600 quilômetros de costa litorânea, né, já está se descobrindo petróleo e gás na costa do Pará. Então o Pará fica com 80% das indústrias. O Pará fica com toda a estrutura hospitalar, universitária, malha rodoviária pavimentada, 80% está lá. E além da receita. Então, essa é outra questão. A terceira e a última que você me perguntou é sobre a consulta popular. Tinha uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Goiás, questionando a Lei 9.709, no seu artigo 7º, que remetia para, no caso de consulta para a criação de Estado, fosse ouvida a população de todo o Estado. Ô Lincoln, o parágrafo 3º do artigo 18 diz que tem que se ouvir a população diretamente interessada. O Supremo, 15 anos atrás, tinha decidido que população diretamente interessada, no caso de municípios, que é uma analogia com o Estado, que era o mesmo texto, praticamente, deveria se ouvir a população da área emancipanda, da área a ser desmembrada. Por quê? Qual o entendimento do Constituinte de 88, que se você buscar nos anais, diz claramente, é ouvir a população da área emancipanda, é saber se essa população deseja sair do Estado-mãe, não é isso? Uhum. Então, essa que tinha que ser a população. Lamentavelmente, o Supremo aí deu uma guinada de 360 graus, de 180 graus, é uma vergonha. Uma vergonha. Tribunal, Supremo Tribunal, na minha opinião pessoal, teve um procedimento vergonhoso. Agora, depois de ouvir a população da área emancipanda, da área a ser desmembrada, você vai ouvir o Estado. Como é que você ouve o Estado? Nós vivemos num regime representativo, sim, não é? Então, ouve-se através da Assembleia. Está previsto também no decreto legislativo. Aliás, o decreto legislativo não remete para a lei. O decreto legislativo, que é competência exclusiva do Congresso Nacional deliberar sobre essa matéria, remete para o parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal. Portanto, muito acima da lei, da Constituição. Mas
Depois de ouvir, então, a Assembleia Legislativa, nós vamos ouvir o Congresso Nacional. E ouvindo o Congresso, nós estamos ouvindo todo o Brasil. E ainda, como regime presidencialista, logicamente, nós teremos que ter aí o aval presidencial, a sanção presidencial. Eu entendo que é um ganho extraordinário a criação de novos estados. E o Estado-mãe, o Estado do Pará, nosso Estado-mãe, com certeza vai poder nos ajudar a construir esses novos estados, com a mão de obra qualificada que ela tem, com as empresas que ela tem qualificadas, que poderão, sem dúvida nenhuma, nos ajudar na instalação dos novos estados.